Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos mais uma vez, Senhor, querendo, Pai, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, nossos erros. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa tomar, ó Deus, esta plataforma. Toma, Senhor, o teu indigno servo. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, deste culto, continuar fazendo, Pai, um culto, ó Deus, em que o Senhor esteja realmente presente. Senhor, que o Senhor não possa sair nesta hora, Pai, porque o Senhor esteve todo o tempo durante, ó Pai, toda essa primeira parte do culto. Que o Senhor possa permanecer em forma de unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle dos nossos espíritos, ó Pai. Toma o controle da nossa mente. Toma, Senhor, todo o nosso ser sob teu controle. Todo espírito que entrou, Senhor, neste lugar, possa estar sob total domínio do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós temos aprendido, e aprendido bem aprendido, que a obediência total, irmão Paulo, a obediência total à palavra, ela nos dá direito ao Espírito Santo, que é o sinal. Mombrana disse, a obediência total à palavra nos dá direito ao sinal, que é o Espírito Santo. Amém. Então nós temos muito interesse em obedecer a palavra de uma forma total e restrita, para nós termos direito ao sinal. Não é verdade? Todos nós estamos buscando obedecer a palavra na sua totalidade, para nós termos direito ao sinal. Então, quando a palavra ela se abriu, toda a Bíblia ela foi revelada para nós. Nós vimos então toda a palavra revelada, e nós queremos crer, e nós cremos em toda a palavra. Toda a palavra nós podemos dizer, eu creio em toda a palavra. Amém? Você crê em toda a palavra? Amém. Então, se você crê em toda a palavra, você tem que crer em toda a palavra. E não foi difícil para nós crermos em toda a palavra da maneira que nós concebemos na nossa mente. Nós cremos na abertura dos selos, nós cremos que nos trovões, nós cremos na descida do Espírito Santo, nós cremos que Jesus Cristo desceu à terra para realizar a obra de requerimento nosso. Nós cremos em tudo, então nós podemos até mesmo, nós cremos nos mistérios, nós cremos naquilo que foi, que se abriu para nós, que era mistério antes do mundo existir. Nós cremos nos mistérios que ainda estão para frente, no milênio, na eternidade, né? Nós cremos em tudo, amém? Agora, tem pessoas que às vezes nós ficamos muito preocupados em aprender mais, em querer mais, em saber de mais coisas, para nós podermos crer, para nós crermos em tudo aquilo que nós aprendemos. E as pessoas hoje,
estão trazendo muitas novidades. Tem muita novidade, coisas bonitas, profundas. E tem tanta gente que crê em tudo que vê, porque é a terceira puxada, e dentro da terceira puxada todo mundo quer crer mesmo em tudo. Mas será que nós temos aprendido a crer em toda a palavra mesmo? Porque nós temos aprendido sobre o ministério de Deus na terra. Qual é o ministério de Deus na terra? O que é o ministério de Deus? Qual é o ofício de Deus aqui para nós na terra? Nós precisamos entender que nós acabamos de ler uma escritura, e se você começar a ler o livro de Hebreus, como é que seu filho chama? Benjamim. Né? Se nós começarmos a ler o livro de Hebreus, né, todo o livro de Hebreus, nós vamos ver que o que é o ministério de Deus para a igreja, para nós, para a noiva aqui na terra. E o ministério de Deus na terra é um ministério de um sacerdócio que é eterno. Um sacerdócio que é para sempre. Para sempre. Como nós acabamos de ler aqui, em que Hebreus 7 diz assim: sendo feito semelhante ao Filho do homem, ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui ainda em Hebreus capítulo 7, mais para frente um pouquinho, diz assim: visto como não é sem prestar juramento, porque certamente ele estava falando aqui sobre o sacerdócio da linhagem arônica, né? O sacerdócio de homens. Então ele fala sobre o sacerdócio humano e diz aqui: visto que não é sem prestar juramento, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Um sacerdote, quando morria, tinha que entrar outro no lugar. Então foram muitos os sacerdotes. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Amém. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Eu quero entrar nessa linha sobre o trono de misericórdia. Então, agora, será que nós reconhecemos e cremos realmente no que nós estamos lendo? Será que nós cremos que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, será que nós cremos no papel dele para nós hoje? Como devemos crer? Como ele é? Ou nós ainda temos uma concepção própria do que é o sumo sacerdote? Agora, o profeta, ele disse assim, irmãos, ele disse naquela mensagem, provando sua palavra, ele disse que a mulher samaritana, ela foi redimida. Sabe quando que ela foi redimida? Ela foi redimida quando ela reconheceu quem Jesus era para o seu dia, para a sua hora. Quando ela reconheceu quem Jesus era, então foi ali que ela foi redimida. E nós não podemos simplesmente ficar batendo no peito e dizer, e cantando, né? E redimido, redimido, estou voltando.
se nós não soubermos realmente aquilo que nos redime. O que é que nos redime? O que nos redime foi a mesma coisa que redimiu a samaritana. Foi o mesmo que redimiu Maria Madalena. Foi o mesmo que redimiu o ladrão. Foi reconhecer quem ele era. Quem Jesus era. E se nós perguntarmos para todos aqui, se todos nós conhecemos Jesus, todos nós vamos falar, pastor, passa para frente, vamos lá, avança aí um pouco mais, vai para frente um pouco, né? Mas todos nós conhecemos Jesus. Mas será que nós conhecemos o que Ele é para nós hoje? O que Ele significa para nós? Ele tem que significar para nós o mesmo que Ele significou para mim, sabe quando? Antes de eu vir para o mundo, antes da fundação do mundo. Porque Ele era sacerdote, Ele era o cordeiro que foi morto, tomou o nosso lugar, nós fomos salvos, foi nele, sabe onde? Antes da fundação do mundo. Ninguém é salvo aqui, ninguém recebe salvação aqui, pelos seus méritos, pelo que você faz, pelo seu trabalho, pela sua labuta. Você é salvo se você estivesse no Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Se nós estivéssemos nele lá, então nós seremos salvos aqui. Se nós não estivéssemos com ele lá, nós nunca vamos estar com ele aqui. A palavra de Deus diz isto. Quem Jesus é? Quem ele é para nós? Nós precisamos reconhecer quem ele é. Para mim, eu preciso reconhecer quem ele é para mim hoje. Vocês sabem que o maior problema nosso, o maior problema da igreja hoje, nós temos uma dificuldade de entrar em comunhão íntima com Deus. Se eu for perguntar aqui, quem tem facilidade em entrar em comunhão com Deus, em oração, e você entrar véu adentro, entrar na presença de Deus, sentir que Deus está ali com você, como um amigo assentado, não é muito fácil nós entrar véu adentro e temos uma comunhão perfeita com Deus, uma comunhão íntima com Deus. É verdade ou não é? É verdade. Uma irmã lá da minha igreja, eu preguei essa mensagem lá, e a irmã depois do culto, ela falou assim, pastor, no outro dia, ela disse, olha, a maior dificuldade que eu tinha, era de orar, porque eu ajoelhava para orar, e não sentia que eu tinha acesso até Deus, porque eu começava a ver em mim mesmo, eu começava a ver as minhas falhas, eu começava a ver o que eu falei, eu começava a ver a discussão que eu tive, o problema que eu tive, eu começava a olhar para mim mesmo, e não via nenhuma condição de ajoelhar e entrar na presença de Deus, porque esse corpo aqui, esse homem de fora aqui, não me autorizava a entrar diante de Deus. Então essa tem sido uma das maiores dificuldades da igreja, nós olharmos para nós, quando nós vamos orar, quantas vezes você ajoelha para orar, e você fica ali 5 minutos, 10 minutos, e quando você vê que não rendeu, não fluiu, você levanta, e vai deitar, vai dormir. Nós levantamos, falamos, Deus não quer falar comigo hoje, Deus não quer ter comunhão comigo hoje, e isso vai esfriando o nosso relacionamento.
O tempo vai passando. Hoje eu quero orar. As minhas falhas não deixam. Amanhã eu quero orar. As minhas fraquezas não deixam eu orar. Não deixam eu entrar em comunhão com Deus. Depois de amanhã eu fico mais fraco. Daqui a pouco eu nem tento mais. Porque eu já sei que a dificuldade vai ser a mesma coisa. Já sei que eu não vou conseguir entrar véu adentro. Não vou conseguir entrar na presença de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui nesta noite é que a questão de nós entrarmos ou não está neste corpo físico, não está em eu ser fraco ou eu ser forte. A questão de eu entrar está em eu crer que eu tenho acesso ao trono da graça a qualquer momento que eu desejar. Eu tenho que crer nisso. É por isso que eu estou falando que muitas vezes nós não cremos na palavra. Eu creio em toda a palavra, eu creio no mistério, eu creio nisso, eu creio naquilo. E às vezes nós não cremos numa coisa que é tão simples. Eu não creio que eu posso entrar. Eu não creio que eu tenho condições de entrar. Mas este entrar véu adentro, este entrar no trono da misericórdia, no trono da graça, não tem condição do lado de Deus. Deus nunca condicionou nós a nos receber, somente se nós tivermos em uma perfeição humana. Não é esta a condição que Deus nunca condicionou. Deus condicionou nós a entrarmos se nós cremos que o trono da graça está aberto para nós. Ele é sumo sacerdote. E pelo contrário, nós não temos que ter nenhuma habilidade e nenhuma força própria para nós entrarmos lá. Pelo contrário, se você tiver força própria, Deus não te recebe. Ele não te recebe. Quando você tem forças próprias, habilidades próprias, Ele não pode te receber. Por quê? Porque nós temos que entender que o ofício dele para nós é de sumo sacerdote. Sumo sacerdote. E sumo sacerdote é para compadecer, é para estar no lugar, é para interceder para os fracos, interceder para aqueles que não têm condição, é para pegar os sem condição e colocar a condição dele em nós. Esse é o papel do sumo sacerdote. Graça, trono de graça. Irmão, se você às vezes nós somos muito mal e nós cremos mal. Deus não quer que nós temos uma crença errada. Nós precisamos de ter uma crença certa. Todos os homens que foram grandes homens, que tiveram méritos próprios, eles foram rejeitados por Deus. Deus não aceita a nossa habilidade. Deus não aceita a nossa força. Para vocês terem uma ideia, né, quando Jesus ele chegou diante do jovem rico, e ele gostou tanto do jovem rico, ele amava o jovem rico, né? Amava o jovem rico. E quando ele chegou diante do jovem rico, ele começou a conversar com o jovem rico, e ele queria ser o sumo sacerdote do jovem rico. Ele queria ter o jovem rico nos seus braços, ele queria ajudá-lo, ele queria interceder por ele.
Ele queria introduzir o jovem rico no reino. Ele é que queria introduzir o jovem rico no reino de Deus. Mas quando ele chegou ali amando o jovem rico, e perguntou para o jovem rico: você conhece toda a Bíblia, todos os mandamentos? O que é isso? Comigo mesmo. Você tem obedecido desde criancinha. Desde criancinha que eu obedeço os mandamentos. Jesus nunca virou para ele e falou assim: mentira. É verdade? Não é mentira. Ó, eu vou te lembrar aqui de uma coisa aqui, viu? Ó, você lembra? Você transgrediu lá atrás, você errou ali. Ele disse: desde criancinha que eu cumpro todos os mandamentos. E Jesus olhou e ficou procurando uma brecha para poder ele mesmo ser aquele que pudesse fazer alguma coisa por ele. Porque ninguém vai aos céus, ninguém chega lá se não for levado. Se não for levado, não vai. Tem uma lei, existe uma lei, a redenção tem uma lei. Tem que ter uma cobertura de sangue, tem que ter um sumo sacerdote para te colocar lá. Você tem que ter uma representação lá. Você não se auto-representa. Nós precisamos de um representante. E esse representante é o Senhor Jesus Cristo. É o sumo sacerdote. E nós só chegamos lá através da representação. Somos representados nele. A perfeição é ele. O forte é ele. Não, eu tenho desde criança que eu cumpro os mandamentos. Jesus olhou, falou assim: eu tenho que achar uma coisa aqui para poder ajudar esse homem. Porque eu amo ele, eu quero levar. Mas aí olhou, a única coisa que viu nele era a sua riqueza. E olhou e falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte, dessa parte aí está tudo bem. Mas você quer entrar lá? Quer, então você vai vender tudo que você tem. Jesus, por quê? Será que todo mundo tem que vender tudo? Jesus, ele tem exigido isso de você? Tem exigido de você para vender os seus bens para chegar lá? Não, ele não exigiu, mas do jovem rico ele exigiu, porque era a única coisa que Deus poderia entrar em cena e tirar toda a habilidade daquele homem, achar um ponto em que a habilidade humana ficasse totalmente desprezada, para que Deus pudesse representar aquele jovem. E aquela riqueza do jovem rico não representa apenas a riqueza natural. Quantas pessoas, Laodiceia não foi rica? Bateu no peito: nós somos ricos somos, não precisamos de nada, né? E era miserável, né? Miserável. E ele queria que o jovem rico dependesse dele em alguma coisa. Em alguma coisa. Vende tudo. Eu vou te conduzir. Eu vou cuidar de você. Eu vou dar comida para você. Eu vou te dar casa. Eu vou te dar um lar. Eu vou te dar sapato. Eu vou te dar roupa. Você tem que depender de mim em alguma coisa. Mas ele não quis ser dependente de Deus. Ele não aceitou aquele sumo sacerdote. O que aconteceu com ele? Estava lá no inferno, lá depois daquilo, porque ele não foi, ele cumpriu ele obedeceu os mandamentos? Obedeceu. Deus aceitou? Deus aceitou o jovem rico? Não. É porque ele queria que ele Jesus queria que ele estivesse na dependência dele. Mas ao mesmo tempo, ele sai por ali e encontra uma mulher que estava com fluxo de sangue. Ele encontra uma sirofenícia. E quando ele encontra aquela sirofenícia, o que acontece? Já é o oposto, já é o lado contrário. Jesus sempre andou na terra como sacerdote, sumo sacerdote.
Ele quer compadecer das pessoas que está desejando ser compadecida. E aquela mulher ali, uma coisa, irmãos, fraqueza atrai Deus. A fraqueza é onde Deus gosta de ser atraído por fraqueza. Onde tem fraqueza, olha, Jesus estava por lá. Jesus foi atrás de Maria Madalena. Jesus foi atrás da samaritana. Por quê? Porque sabia que ali havia uma fraqueza e um desejo de ser cuidada, de ser perdoada. Eu preciso de perdão. Amém. A samaritana, quando Jesus começou a conversar com ela, Jesus queria redimi-la. E foi conversando com ela. Como eu estava dizendo, nós precisamos reconhecer Jesus, o que Ele é para nós. Se nós não reconhecemos o que Ele é para nós, ainda não tem redenção. Porque Jesus começou a conversar com a samaritana, a primeira coisa que ela reconheceu nele, foi que ele era um judeu. Não foi? Ele era um judeu, né? Você sendo um judeu, vem conversar comigo que sou samaritana, nós nem podemos estar aqui conversando, nós não temos uma comunhão. Jesus falou, olha, já está bom, já começou bem, já me reconheceu como judeu, mas vamos lá, eu não vim aqui mostrar para você que eu sou judeu, vamos mais um pouquinho, dá licença, irmão. Vamos lá, começou a conversar mais e foi revelando segredo do coração dela. Aí ela disse, tu és profeta, tu és profeta, aleluia. Jesus olhou para ela e pensou, opa, está muito bom, mas com isso ainda eu não sou seu remidor ainda, você ainda tem que ir um pouco mais. Vamos lá, você tem que me reconhecer o que eu sou agora, para você, porque como profeta apenas, eu não posso te redimir, como profeta não tem redenção, né? Ele precisava um pouco mais, e quando de repente ele começou a conversar mais com ela, aí ele começou a falar coisas e pregar a palavra, ela disse, agora estou entendendo. Quando o Messias vier, quando o Messias viesse, ele estaria falando exatamente essas coisas. Aleluia! Ali o profeta disse assim, ele reconheceu ela ali como Messias, né? Ele reconheceu ela como Messias. Aí ela sabia, ela esperava sempre pelo Messias. Sabe por quê? Porque o Messias era o único que poderia tirá-la daquela situação. Nenhum profeta conseguiria, mas o próprio Messias, que ela cria que viria, tiraria ela daquela situação. E quando ela reconheceu como Messias, o profeta disse, naquela hora ela foi redimida. Naquela hora ela foi redimida. E nós, irmãos, muitas vezes, voltando atrás, muitas vezes nós oramos e não chegamos à presença de Deus de uma maneira satisfatória. Não chegamos. E a gente começa a falar, porque hoje eu fiquei nervoso. Porque hoje no trânsito foi horrível. Porque a minha cabeça está assim. Porque a internet, eu fico com tanta coisa na cabeça. Hoje a internet está trazendo tanta dificuldade para as pessoas entrar véu adentro. É muita informação, é tanta coisa na cabeça. E a pessoa passa o dia todo e vai ali, e não só navegando em redes sociais, mas trabalhando, mas usando a internet para fins profissionais, pesquisa, e não consegue, e fala, meu Deus, eu não estou dando conta, não vou, é porque eu passei o dia hoje na internet, ai meu Pai do céu. Nós temos dificuldade de entrar diante do trono da graça, por causa das nossas pequenas tentações,
Cada um tem as suas tentações. Se não é de um jeito, é de outro. Mas que todo mundo tem suas tentações. E às vezes isso impede nós de entrarmos no trono da graça. Impede nós de entrarmos véu adentro, de entrarmos em companheirismo. Você pensa nas suas tentações, ainda que você não caia em tentação, mas você passa pelas tentações, você tem momentos de tentações, e você fica então meio preocupado e acha que aquilo está tirando você de ter uma comunhão com Deus e Deus te ouvir. Não é que nós temos que ser relaxados. Nós não temos que ser relaxados. Mas nós precisamos entender qual é a promessa para nós. O que é que eu tenho para mim? O que me dá autorização para chegar diante de Deus a qualquer momento? Irmãos, o sétimo selo aberto, ele abriu o propiciatório, ele abriu o trono para você. Ele abriu o trono. Nós temos que ter, olha aqui, irmãos, deixa eu ler aqui em Hebreus capítulo capítulo 10. Veja o que tem aqui para nós. Se nós temos que crer em toda a palavra. Se nós cremos em toda a palavra, isso vai dar direito ao Espírito Santo para nós. Diz aqui, Hebreus capítulo 10, uma escritura que vocês conhecem de cor. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, verso 19, né? 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo nosso mérito. Não? O que está aí? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Não pelo caminho que eu consagrei, mas pelo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Isso quer dizer, você tem que crer. Você tem que crer que você vai chegar lá e o trono está aberto, acessível a você. Porque você tem um sacerdote ali que abriu o caminho, não foi pela sua carne, mas pela carne dele. Não foi pela sua consagração, mas pela consagração dele. Que ele nos consagrou pela sua carne, ele nos consagrou pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Amém. Irmãos, o que te dá direito a entrar é um coração purificado e um corpo lavado com água limpa. E essa lavagem é a lavagem da água pela palavra. A lavagem da água pela palavra te dá direito a entrar lá. Aleluia. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade. Irmão, é tempo de nós termos comunhão com Deus. Quando nós falamos sobre dificuldade de nós entrarmos, que nós não precisamos olhar para nós mesmos, não é relaxar e deixar de orar, mas isso vai fazer com que nós tenhamos muito mais ousadia para orar, nós tenhamos muito mais confiança de entrar, de saber que Deus, Ele está com o coração dele aberto para ter comunhão com cada um de nós.
retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que está cumprindo. É? Não, não é fiel você que está cumprindo. Fiel é o que prometeu. Amém. No verso 26 diz assim: irmãos, nós precisamos ter cuidado em não pecarmos. O que tira você da comunhão com Deus é o pecado. Agora, qual é o pecado que tira você da comunhão com Deus? É o pecado da incredulidade. Pecado é incredulidade. É incredulidade. E aqui vem Paulo e diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós pecarmos, se nós descremos do santo, do sumo sacerdote, se nós descremos do que está escrito aqui, de que ele abriu o caminho para nós através da sua consagração, de que ele abriu o caminho para nós pela sua carne, de que ele é o sumo sacerdote, e que nós podemos entrar com confiança. Se nós descremos destas coisas, nós estamos pecando voluntariamente, depois de ouvirmos a verdade. Mais uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado. Olha que coisa, irmão, né? O pecado aqui, o maior castigo é aqueles, né? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que pisar o sangue, aquele que não reconhecer a graça, aquele que não reconhecer a misericórdia, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado. Você foi santificado, foi com o sangue de Deus, não foi com o seu próprio sangue. E fizer agravo ao Espírito da graça. Castigo para aquele que fizer agravo ao Espírito da graça. Aleluia. A igreja, a mensagem, a igreja e sua condição. Deus nunca quer ser o nosso juiz. Nós nunca podemos chegar diante de Deus, diante de um Deus de justiça. Eu não quero chegar diante de um Deus de justiça. Eu quero chegar diante de um Deus de graça. Eu quero chegar diante de um Deus de graça, e não um Deus de justiça. Nós nunca vamos encontrá-lo querendo um Deus de graça, de justiça. Para nós temos que encontrá-lo como um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O ofício dele para a noiva é de sumo sacerdote. Aleluia. Não é para nós esse ofício de justiça. O ofício de justiça é para as virgens nécias. Para nós é o ofício de graça. Aleluia. Os sacerdotes daquele tempo, eles eram impecáveis. Aqueles sacerdotes no tempo de Jesus, ninguém podia apontar um dedo para eles, ninguém podia ver nenhuma falha neles, ninguém via uma falha neles. No entanto, Jesus olhava para eles e via o quê? Jesus olhava e via semente da serpente, raça de víboras. Mas um ladrãozinho ali, que passou o tempo todo roubando e matando, de repente olhou nele e reconheceu quem ele era. Lá na cruz, no último minuto da vida, ele reconheceu o ofício de Jesus, e por ele ter reconhecido quem Jesus era naquela hora, ele foi redimido. Aleluia, ele foi redimido. Ele poderia
ele chegou mesmo com confiança. Ei, você tem sido um malfeitor, mas o que esse homem fez? O que ele tem feito? E de repente olha para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e falou: não, hoje mesmo. Aleluia, hoje mesmo tu estarás comigo. Aleluia, é hoje. Você me reconheceu, né? Você reconheceu o meu ofício, né? Você reconheceu que eu sou o único que posso te tirar do destino que você ia daqui a 5 minutos, se você não tivesse me reconhecido. Aleluia. Aqui, algum tempo atrás, João Brana mostrando aqui na mensagem a igreja e sua condição, ele diz assim: aqui, algum tempo atrás, eu estava falando com um velho santo, e ele disse: irmão Brana, eu sei que você crê no sobrenatural. Eu disse: certamente, meu irmão. Ele disse: anos atrás eu costumava pensar que eu era alguém. Anos atrás eu pensava que eu era alguém. E eu disse: eu pensava que eu era realmente um cristão. Irmão, quando nós começamos a pensar que tem que ser desse jeito, Deus vai te mostrar que não é. Eu pensava que eu realmente era um cristão. E ele disse: então, subindo para a nossa igreja, eu tinha que subir uma colina, onde eu parava meu pequeno carro, e eu tinha que subir uma colina ao redor, 300 ou 400 jardas, e contornando bosques e coisas, subindo, e disse, e nós tínhamos reuniões de oração ali em cima, e disse, eu pensava que eu era realmente um cristão, e ele disse, eu conhecia toda a Bíblia, veja, toda a Bíblia, eu estudava todo o hebreu, eu estudava todas as corretas pronúncias da palavra, e disse, qualquer um que viesse a mim, eu podia, eu sabia, eu tinha, e eu podia falar a eles dessa maneira a respeito da Bíblia, eu sabia do que eu estava falando. Ele disse, e uma noite eu estava subindo para a igreja, e ali havia tido muitos conflitos em nossa igreja, disse, havia pequenas facções, e disse, no meu caminho para cima da colina, eu estava andando, e subitamente eu me dei conta de que alguém estava me seguindo, e ele disse, eu pensei que eu esperaria somente um pouco, e ele disse, eu pensei que eu esperaria somente um pouquinho, de qualquer modo, quem quer que fosse, para alcançar, e eu falaria com eles um pouco, enquanto nós subíssemos o caminho, e eu subia, e um homem, e enquanto eu subia a colina, um homem subia também a colina, e disse, e ele tinha um fardo em suas costas, que era provavelmente bem maior do que o homem, e ele estava somente palpitante e ofegante, e andando somente em pequenas passadas, tentando subir, e eu disse, companheiro, posso lhe ajudar a levar essa carga para cima da colina? Ele disse, não, eu tenho que carregar isto. Disse, eu olhei em sua mão, então eu soube que isto era uma visão. E ele tinha cicatrizes em suas mãos. E eu disse, eu caí prostrado, e eu disse, Senhor, tu estás carregando os pecados do mundo nesse saco? Ele disse, não, eu estou carregando somente os seus, somente levando você até a colina, para que dessa maneira você possa subir. Essa é a maneira que é. Se nós olhássemos, se nós somente olhássemos ao redor, nós verificaremos que Ele está carregando os nossos pecados. Isso não lhe faz sentir pequeno? Nosso perverso, cruel coração, somente porque nós podemos fazer. É uma perversão nós pensarmos que nós damos conta de subir por nós mesmos, que eu dou conta de ser um cristão, eu creio em toda a palavra,
eu tenho que ser perfeito, eu vou conseguir ser perfeito. Você não vai conseguir ser perfeito. É Ele que tem que ser perfeito, é Ele que tem que tomar seu lugar. Aleluia, é Ele que tem que abrir a porta do trono para você entrar. É Ele que tem que falar: entra minha filha, entra meu filho, eu quero ouvir suas orações, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou tirar esse peso das suas costas, eu vou tirar essa preocupação. Entra, eu prometi que eu trocaria o seu fardo por um jugo leve e suave. Deus quer trocar o seu fardo, o seu peso, pelo jugo suave dele. Aleluia. Não é a minha condição, é a condição dele. Quanto mais você chegar diante de Deus achando que você não tem condição, mais Ele exerce o ofício de sacerdote sobre você. Como eu disse, Deus precisa de ser esvaziado. Ele precisa de compadecer. Se não tiver alguém para Ele compadecer aqui hoje, Ele vai compadecer de quem? Ele vai ter que arrumar ratos de rua para trazer, para compadecer, como disse o irmão Brana. Deus, se você não pegar o seu lugar, Ele traz ratos de rua, prostitutas, bêbados, drogados, e coloca no seu lugar para aquelas pessoas precisar dele. Aleluia. Isso nos dá autoridade para chegarmos diante dele a qualquer momento. A irmã disse assim: pastor, depois daquele dia, agora eu oro, eu entro na presença de Deus a toda hora. Quando eu penso nisso, eu não fico mais com medo. Ele disse: eu tinha medo de chegar diante de Deus, eu tinha medo da condenação dele, eu tinha medo de chegar para orar, e ele começar a orar, olhar para mim, e ver meus erros, e começar a condenar, você fez isso, você errou nisso, você errou naquilo. Mas ele disse: mas agora é diferente, eu tenho autoridade para chegar, porque eu sei que eu estou chegando, não diante de um juiz, mas diante de um sacerdote. Nós não podemos chegar diante de Deus como juiz. Como juiz é para o mundo, juiz é o mundo, trono branco é para juiz. Mas agora aqui para nós é trono de misericórdia. O trono da graça está em nós. Você tem o trono da misericórdia, tem descido. E onde esse trono está dentro do seu coração. Instalou no próprio coração seu, para ficar muito mais fácil dele ter compaixão de você. O trono de misericórdia, o trono de graça, instalou no seu coração, para não ter mais desculpa do diabo impedir suas orações, como acontecia com Daniel. O diabo impedia as orações. Hoje o trono está bem aí. Hoje a graça está dentro de você mesmo. Aleluia, entre com confiança. Não tenha medo de crer, de crer na palavra. Não tenha medo de crer em Hebreus capítulo 10, verso 19. Porque nós temos que entrar com ousadia, sabendo que o caminho foi aberto para nós. Aleluia, um caminho que foi aberto pela consagração dele. Aleluia. Então nós temos um perverso coração, diz o irmão Brana, quando nós queremos andar pelas nossas próprias forças. Como ele disse aqui mais na frente, na outra história, ele diz assim: aqui algum tempo atrás, por volta de uns 100 anos, havia um grande cristão que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era Daniel Curry. Um maravilhoso homem, um homem pio, um homem consagrado. Olha, um maravilhoso homem, um homem pio, um homem consagrado, um autêntico cristão,
um homem de quem todos pensavam muito, uma pessoa tão maravilhosa. E a história conta que ele morreu. Veja as qualidades. As qualidades. Bom, pio, autêntico. E quando ele morreu, ele se aproximou do portal de pérola. E o vigia veio à porta e disse: quem é você? Ele bateu no peito e disse: eu sou o evangelista Daniel Curri. Eu sou aquele evangelista lá. E eu tenho ganho milhares de almas para Cristo. Milhares de almas para Cristo. E eu desejo entrar. Eu desejo entrar nesta manhã. A jornada da minha vida tem terminado na terra. E eu não tenho nenhum lugar para ir agora. É aqui, é só aqui, só tenho agora para entrar. E ficou ali na porta, quem sabe, ali alegrinho, olhando, esperando, vai abrir a porta agora, a gente tocar as trombetas para mim entrar, vai pôr tapete, quer ver? Né? E ele bem ali, porque ele disse: olha quem eu fui. Olha, eu fui pio, eu fui um autêntico, um homem consagrado. Essa é a maneira que isso está vindo a você, em alguma desta manhã, pecador. Alguma desta manhã, você pode entrar ali, chegar naquele portão, se tiver alguém desviado, alguém fora da comunhão, se tiver alguém apostatado aqui, você vai chegar naquele dia ali e vai se deparar dessa mesma forma. Quem é você? Assim que quando Daniel Curri chegou ao portal, eles entraram e disse: nós veremos se você tem o seu nome aqui. Deixa eu ver, olhar a sua ficha aqui. E eles olharam por toda parte. E eles não puderam encontrar nenhum nome. E disse: olha, não tem. Não há nenhum Daniel Curri aqui. Olha, ele disse: certamente tem. Eu sou, aí já começou, eu sou um evangelista. Já começou a mostrar para ele. Eu tenho ganho almas. Eu tenho ganho almas para Cristo. Eu tenho tentado fazer aquilo que é certo. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito a coisa certa lá embaixo. O vigia disse: Senhor, eu sinto muito em lhe dizer, porém não há nenhum Daniel Curri aqui. Eu lhe direi o que você pode fazer. Então só tem uma coisa para você fazer. Nós não temos direito aqui para tomar o seu caso. Ele disse: porém, você deseja apelar seu caso? Você pode apelar para o trono branco do julgamento. Ou entra no trono da misericórdia, ou vai para o trono de julgamento. Um dos dois. Só tem esses dois tronos. É o trono da graça e o trono de julgamento. E ele, qual você deseja? Então você tem que ser fraco. Ser fraco de você mesmo. Ser fraco de forças próprias. Então você vai para o trono de julgamento. Apela para lá, se você deseja. Ele disse, nós não temos misericórdia aqui para você. Não achei seu nome no trono da misericórdia. Não tem misericórdia aqui para você. Definitivamente, porque nós não temos aqui, não há misericórdia para você. Aqui, meu amigo, aqui você veio no lugar errado. Você está querendo entrar no trono da graça, no trono da misericórdia. Aqui não é a porta da misericórdia. Aqui não está seu nome na porta aqui da misericórdia. Aqui, você vai ter que ir lá no trono da graça para ver se lá você consegue, no trono do julgamento para ver se lá você consegue. Não há misericórdia para você aqui. Você tem que apelar seu caso. Você deseja apelar o seu caso? Esse trono de julgamento não é para nós. A noiva não passa pelo trono do julgamento. Não é pelo trono branco do julgamento. Nós temos que entrar pelo trono da misericórdia.
E ele disse: o senhor deseja apelar seu caso? Ele disse: senhor, o que eu mais posso fazer não ser apelar meu caso? Eu quero. Então você pode ir ao trono de julgamento e apelar seu caso ali. Então ele foi. E ele disse: aí chegou lá no trono de julgamento. Ele disse, e a voz veio e falou com ele: você foi perfeito lá na terra? Ele disse: não, eu não fui perfeito. Eu não fui perfeito. Por que ele já não entrou no trono da graça então? Lá na terra. Por que ele não procurou o trono da graça? Mas ele achou que ele era bom. Ele achou que ele tinha. Ele disse: você agiu honestamente com todo? Não. Você disse a verdade em cada caso? Não. Então, você tomou algo que não lhe pertencia, alguma coisa, dinheiro, algo que não lhe pertencia. Disse que ele pensava na terra que ele era tão bom. Ele pensava que era tão bom, porém foi condenado. E ele disse: não, eu tenho tomado coisas que não me pertenciam. E ele disse: então, você não foi perfeito. Ele disse: não, eu não fui perfeito. Então, naquela hora que ele esperava uma rajada de condenação, ele teve uma voz ali que veio e disse: eu vou parar por você. Eu vou parar por você. O que foi ali? Ali foi ele foi justificado pelas obras. Ele simplesmente foi justificado pelas obras ali porque ele tinha ganho almas, ele tinha feito coisas boas, né? Ele foi justificado. Eu irei permanecer por ele, Pai, eu vou permanecer por ele lá, por ele no céu. Tire os pecados dele e põe na minha conta. Ele foi justificado pelas suas obras. Mas nós não temos que pensar em ser justificado pelas obras no trono do julgamento. Mas nós temos acesso todo instante ao trono da graça. Porque nós temos um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que não nos olha com uma maneira com uma vara de ferro na mão, que não nos julga com vara de ferro. Encerrando aqui, foi por isso que os pentecostais achavam, os pentecostais foram rejeitados por Deus, porque eles achavam que tinham tudo. Eles achavam que tinham tudo, ricos, eles tinham dons, eles tinham milagres, eles tinham cura divina, eles acharam que tinham tudo. E não precisava mais de Deus, não precisava mais da misericórdia, da graça. Ouça aqui, nós não podemos pensar em sermos laodiceanos dentro da mensagem, dentro da revelação. Ouça aqui, eu vou levar... Então veja, eu vou levar vocês do primeiro ao último. A Bíblia diz em Apocalipse que quando a besta veio, ela enganou a todos sobre a terra. A besta enganou. Ela enganou a todos na terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ele disse: onde Jesus foi imolado? No Calvário? Ele disse: não, Senhor. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, no princípio, quando ele viu o pecado, ele viu o que tinha acontecido, e ele falou a palavra, e Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E cada pessoa que foi salva quando o Cordeiro foi morto na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Você foi incluído na salvação lá. Aleluia. Logo, o que você vai fazer sobre isso? Qual é a sua obra para você fazer sobre isso? O que você tem que fazer? É Ele, amém, é Ele. Então, veja, isso tira o medo de você.
E eu fico pensando comigo mesmo, se eu me mantiver firme, eu conseguirei. Bendito Deus, se eu apenas permanecer firme, não é se eu aguentar firme ou não, é se ele aguentou firme ou não. Não é o que eu fiz, é o que ele fez. Isto está sob a lei da redenção? Aí o profeta disse, essa é uma pequena coisa que eu quero dizer antes de encerrar. Ele disse, e se uma velha égua desse à luz uma pequena mula, e aquela pequena mula tivesse as 2 orelhas quebradas, e fosse vesga, e tivesse a perna envergada para fora, e perna encurvada, e seu rabo empinado para o ar, que animal de aparência horrível! Se aquela pequena mula pudesse pensar, ela diria, agora espere um minuto, quando eles saírem de casa, esta manhã, eu te digo, certamente eu vou levar uma pancada na cabeça, porque eles nunca me alimentarão. Olhe que aparência horrível eu não tenho sequer uma chance. Bem, isso é certo, você não tem uma chance. Bem, eu nasci neste mundo, mas olhe que aparência horrível, eu nunca terei uma chance, eu não vou conseguir. Eu não posso orar, eu não consigo orar, Deus não me aceita, eu não posso conseguir. Mas o que seria se sua mãe fosse realmente instruída na lei? Se a mãe conhecesse a palavra, conhecesse a lei da redenção? Ela diria, filho, isso é certo, você está todo fora de forma, e você nem mesmo é capaz de comer o alimento da terra. Deus, você não tem direito nem da comida. Você não merece. Isso é certo, você não é capaz. Mas filho, de uma maneira ou de outra, você é o primogênito, meu filho. E você sabe, você nasceu sobre uma primogenitura. E o sacerdote, ele nunca te verá. O sacerdote, ele não vai te ver. Mas por seu nome tem que haver um cordeiro inocente, sem defeito, que tem que morrer em seu lugar, para que você possa viver. Amém. Bem, quando aquela mãe falasse aquilo para aquela mula, aquela pequena mula então poderia chutar suas patas para cima e se alegrar, e não faz nenhuma diferença mais para ela o que ela é, aleluia, porque ela nunca será vista pelo juiz, mas pelo sacerdote. É o cordeiro que o sacerdote olha, não para a mula, mas para o cordeiro, aleluia. E é para Cristo que Deus olha, não para você. Ele não vai te ver, ele vai ver Cristo em você. Ele vai olhar para você e aceitar não a oração do seu corpo físico, mas ele vai aceitar a oração da sua alma. Nós temos que orar com a alma. Quando a alma entra diante de Deus, Deus não rejeita a oração da alma, Deus rejeita a oração sua. A sua oração Deus pode rejeitar, mas a oração da alma, aquela oração de um coração contrito, de um coração aquele coração quebrantado diante de Deus, aquela é a oração da alma, as suas lágrimas, entra diante de Deus, Deus vai analisar as suas lágrimas, Deus analisa as suas lágrimas, Deus analisa o seu choro, e Ele vai ver que é um choro da alma, e não apenas um choro do corpo, aleluia. E quem precisa, quem chora diante de Deus, é quem vê sua condição, e quem olha para a condição humana, e vê que não tem condição, aí esse chora na presença de Deus, e Deus nunca fica insensível a um coração quebrantado, diz o irmão Brando.
Um coração quebrantado não passa despercebido diante de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa completar esta mensagem no seu coração. É uma mensagem de sacerdócio real. É o sumo sacerdote que é para sempre para nós. Para sempre. Começou lá, intercedendo por nós, lá na mente de Deus. Passa pelo tempo, continua intercedendo, porque o que foi lá, é aqui. E você não chega lá, não volta para lá, a não ser na mesma condição que você saiu de lá. Amém. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Sente um pouquinho que eu quero. A gente não vai fazer comentário, porque Deus falou por si mesmo. Ponto. Eu tenho falado muito sobre o que é orar nessa igreja. Eu creio que hoje Deus falou de uma maneira sobrenatural. Eu quero que vocês parem para pensar um instante, amados. A grande questão, a salvaguarda daquela mula era um cordeiro. Quando a mula se apresentou diante de Deus, ela não tinha mínima condição, mas ela tinha uma mãe que podia instruir ela. Você tem uma igreja que pode te ensinar, te instruir sobre o plano de redenção. Aí o sacerdote falou: traz a mula aí. Ele não falou assim: traz o cordeiro aqui. E quando chegou aquele momento, o sacerdote olhou para o cordeiro, e o cordeiro era perfeito. Não apareceu nenhum defeito da mula. Não aparece nenhum defeito seu lá. Lá só aparece o cordeiro perfeito. O Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote. O profeta diz: eu não faço o trabalho de pastor, e nem você faz um trabalho na igreja para ser salvo. Isso é legalismo, isso é religiosidade. Você faz porque é salvo. Porque é salvo. Mas o ponto mais sobressalente do que eu vi nesta noite foi a hora. Teve uma hora para a mulher samaritana. E aquele ladrão tinha mais ou menos uns 5 segundos de vida. Foi o tempo que ele teve. Foi exatamente aquele momento que ele viu Jesus como sacerdote dele, como Messias. E nós deveríamos olhar desta maneira o que ele é para você hoje. Não que ele vai ser amanhã. Não que ele foi ontem. Mas o que ele é hoje para você. O que ele é agora para você. Você observou o ladrão da cruz? A mulher samaritana? E tem outros personagens? Ele foi o redentor deles naquela hora. Naquele momento. Não era para o dia seguinte. Não era para o outro avivamento. Aquela era a hora. Quando chegou aquela hora, a mulher samaritana foi redimida. O ladrão na cruz foi redimido. O gadareno foi redimido. Então, faça a pergunta. Eu não sei da sua vida. Você deve saber como que você está diante de Deus.
Mas uma palavra-chave que o pastor leu, pisar o sangue com o qual você foi santificado. Você não pode pisar no sangue. Você está pisando no Espírito Santo, que é o sangue na igreja hoje. Tá. Então aí já não há mais misericórdia. Ali é o pecado voluntário. Você sabe que não deveria fazer, mas mesmo assim você faz. Aí não tem mais propiciação, aí não tem mais cordeiro. Aí você vai ter que enfrentar o juízo. Eu não quero chegar lá ser o cordeiro. Você quer chegar lá ser o cordeiro? Quando ele olhar para mim, ele não me verá. Ele verá o cordeiro, Cristo. O que a palavra fez, o que o Senhor fez lá na sua primeira vinda, por aquelas vidas tão moribundas e condenadas, Ele faz na sua segunda vinda. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo nessa noite que foi no poço, é o mesmo nessa noite que estava pendurado entre os céus e a terra, é o mesmo agora, neste momento. Ele é teu Salvador, Ele é o teu Redentor, é o teu curador. O que você quer que Ele seja, Ele vai ser agora, agora, agora. Amém. Depende de como você viu o que o Senhor trouxe nesta noite. Sacerdote é o único que trabalha com sangue. Não tem apóstolo não trabalha com sangue, doutor em divindade não trabalha com sangue, evangelista não trabalha com sangue. Não, o único que trabalha com sangue é o sacerdote. E o ofício sacerdotal repousa sobre o ministério do pastor da igreja. Onde tem um pastor, tem que ter sacerdote. Se tem um pastor não tem sacerdote, Jesus não está naquela igreja. Então o pastor é apenas um representante. O sacerdote dessa igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem sabe nessa noite você encontrou o caminho por aquilo que já foi pregado. Vamos ficar em pé. Foi uma mensagem além daquilo que nós estávamos... Cante primeiro, meu filho. Primeiro se canta, depois se fala. Vamos cantar esse hino com todo o nosso coração. Não se esqueçam, a gente estava aqui, jogaram uma bomba na igreja. O diácono não viu, não, coitadinho do diácono, mas eu ouvi e o povo foi atrás. Isso está incomodando o diabo, né? Mas escute uma coisa, eu prefiro que você, se você vir amanhã de manhã com intenção de vir à tarde, então não venha de manhã não. Porque amanhã de manhã vai ser um grande culto. Mas eu gostaria que você estivesse aqui às 17 horas para o nosso grande encerramento. Cante. Antes da fundação do mundo, Deus o elegeu para que hoje eu pudesse estar aqui, já sabendo da minha queda no jardim do Éden. Um caminho de volta a Deus para me prover. Pagou o preço no Calvário e sua vida deu. Seu sangue por mim, ele ali verteu. Por sua sabedoria, Deus me viu e me predestinou. Nova criatura hoje sou. Sou redimido pelo
nova criatura hoje sou, porque Deus me amou e me fez templo de todo o seu ser. Tudo que era estava em Cristo e hoje Cristo está em mim. Uma unidade perfeita Ele fez assim. Pagou o preço no Calvário e sua vida deu. Seu sangue por mim Ele ali verteu. Por sua sabedoria Deus me viu e me predestinou. Nova criatura hoje sou. Sou redimido pelo sangue, o sangue do Senhor. Os meus pecados todos Ele expiou. Cristo está em sua esposa e um segredo lhe contou. Intimamente a ela se revelou. Ela é Ele, é o assim diz o Senhor. É isso que nos traz poder transformador. É isso que nos traz poder transformador. É isso que nos traz poder transformador. Apenas dê um minuto, apenas um minuto para o Senhor falar. Antes que você deixe esta audiência, Pai, o ladrão não teve um minuto, não foi preciso um minuto para ele encontrar o caminho para a glória. Aqueles que encontraram salvação foi num instante, foi a presença do Senhor. E quando o Senhor falou com a sua voz, atingiu aquela alma eleita, ela viu que ali estava o seu Redentor, viu o Messias, viu o Cristo, para o dia, para aquela hora, para aquele momento. Nesse instante, se você nunca orou, você poderia falar uma palavra só de oração e o quadro da sua vida ser mudado neste momento. Tudo ser mudado agora mesmo. Vai depender não do próprio Deus, depende só de você. É você que tem o livre-arbítrio. É nós que temos poder de decidir de aceitação ou de rejeição. Senhor, se esse é o dia desta mulher, se esse é o dia deste homem, que eles possam dizer aquelas palavras que o profeta disse: ó meu Salvador, eu te imploro, não passe de mim nesta noite, não passe de mim neste momento. Eu confesso que eu careço do Senhor, eu confesso que já cansei na jornada desta vida, eu já me debati por todos os lados,
mas eu posso nesta hora encontrar o Senhor como o ladrão da cruz te encontrou, como a mulher do poço te encontrou. Que eu possa te encontrar nesta noite, que seja para mim, Senhor, esta noite, a última noite de qualquer dúvida. Quando eu for orar, quando eu aproximar do Senhor, eu sei que não sou eu. Antes que eu chegue ali, tem um sacerdote por mim, tem um cordeiro ali, que o Senhor não vai olhar para mim, mas olhar para o cordeiro. E a minha obediência à sua palavra faz aquele cordeiro parar por mim naquele momento, quando a minha oração chega diante do trono e não há sequer um demônio em tormento nas regiões dos perdidos, das trevas, que possa parar a minha oração. A sua oração não pode agora ser obstruída, nada irá fazer isso parar. Ela vai diante do Senhor agora, e o cordeiro tem parado por ti ali, para fazer você um homem novo, uma mulher nova, encontrar o caminho que Ele fez pelo seu sangue para casa. Você não irá para o trono de julgamento, mas você está indo agora mesmo, nesta noite, para o trono de misericórdia. Não permita chegar ao trono do julgamento. Faça isto agora. O trono de misericórdia está disponível para cada um nesta noite, na nossa audiência invisível e na audiência visível. Pai, como ministro da sua palavra, como ministro nesta noite pregou, com ousadia, com unção e graça, eu os trago diante do Senhor. Eu me coloco aqui orando por eles, que eles possam encontrar o caminho nesta noite, encontrar o Espírito Santo abanando suas asas e arrulhando a doce pomba e fazendo meu coração se quebrantar, meu coração derramar lágrimas, saber que a pomba está arrulhando, a pomba está gemendo, agora mesmo falando no meu coração e mostrando o caminho. A pomba que guiou o Senhor para o Calvário, a pomba que guiou o Senhor para o deserto, esta pomba agora me guia para as mansões celestiais, para a glória. Ó Deus, que nesta noite, nesta hora, neste momento, algo possa acontecer na sua alma, no seu coração. Sim, Pai, que possa haver uma mudança. É o resultado da pregação desta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Deixa eu ler a audiência agora. Irana, deixa eu fazer uma coisinha para a dona Camila aqui. Dona Camila é minha filha. Quem são os bebedores de café amanhã de manhã? Põe a mão para cima aqui, a Camila está lá para contar. Conta aí, Camila, conta os bebedores de café aí. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tem 60. Foi revelação. Tem 60, não é, irmão Josi? O senhor não se arrisca, né? A irmã não se arrisca. Tá bom, já contou, minha filha. 10 para lá, 10 para cá, vamos, manda bala. Amém? Aí, irmão Judas, firme e forte aí, a coluna de lado aí, encosta nela aí, que ela está segura. Amém? Jorginho, Jorginho, o menor nome dessa igreja aqui é o Jorge, olha o tamanho dele. Deus abençoe o irmão Jorge, família. Hoje eles congregaram em família, no banco só. Foi de Deus isso. São Paulo, Irani, Elionai de Guarulhos, Ederson de Guarulhos, ou Anderson de Guarulhos, quer dizer, Antônio de Guarulhos, Dulce São José dos Campos, Minas Gerais, Jesus de Extrema, Dalva Oliveira de Congonhal, Dalva Samuel de Congonhal, Ana Luísa de Puyuna,
Arte Família, Ipuiuna, Rio de Janeiro. Irmã Ângela, Deus te abençoe. Irmã Ângela, estou vivo ainda de cabelo branco. Irmã Ângela do Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul, Divina Maia. Goiás, Cid Lopes. Cid Lopes, Antônio, Santo Antônio Descoberto. Simone e Celina Cassiano. Simone e Celina Cassiano de Santo Antônio do Descoberto. Antônio Iraci, Santo Antônio Descoberto. Estados Unidos, Silvia e família de Charleston. Vamos ficar em pé agora. Você pensou bem no que o Senhor disse nessa noite? Não saia daqui de qualquer jeito, não. Saia seguro nesta noite, que foi a noite que você encontrou o seu Redentor. Esse foi o propósito da mensagem. Pai, despede essa igreja com a sua bendita e doce presença. Que o seu povo tenha saúde, encorajamento e o seu espírito, para amanhã termos um grande e abençoado dia neste lugar. Quando nós orarmos aqui às 6 da manhã, lembrando aquela gloriosa manhã de ressurreição, estamos aqui em comemoração aquele dia, em respeito àquele dia, em adoração àquele dia, o que aquele dia fez por mim, o que aquele dia fez por você. Estamos aqui, Senhor, com muito apreço no coração, adorando o Cordeiro em espírito e em verdade.